Seção 2ª. Dos vereadores. Artigo 22. O mandato de vereador é remunerado dentro dos limites e critérios fixados em lei, observadas as normas constitucionais aplicáveis. Parágrafo 1º. O mandato do vereador será remunerado, na forma fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura, para subsequente, estabelecido como limite máximo, o valor percebido como remuneração em espécie pelo prefeito. Parágrafo 2º. A ajuda de custo, correspondente ao valor do subsídio, é devida ao vereador no início e no fim de cada sessão legislativa, não sendo devida, por mais de uma vez, ao suplente reconvocado na mesma sessão legislativa. Artigo 23. Os vereadores têm imunidade parlamentar na jurisdição do município, sendo invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Desde a expedição do diploma, os vereadores não poderão ser presos, salvo flagrante delito de crime inafiançável, ser processados criminalmente sem prévia licença da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O indeferimento de pedido de licença ou ausência de deliberação suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 3º. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autoria, ou não, a formação de culpa. Parágrafo 4º. O vereador não será obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas, em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram tais informações, podendo ter acesso a documentos ou diligenciar em qualquer secretaria ou entidade da administração indireta. Artigo 24. Ao vereador é vedado: inciso 1º. Desde a diplomação. Alínea A. Celebrar contrato com pessoa de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mista, empresa pública ou concessionária de serviço público local, salvo quando obedecer a normas uniformes. Alínea B. Aceitar cargo, emprego ou função da administração pública municipal, direta ou descentralizada, salvo em decorrência de concurso público. Inciso 2º. Desde a posse. Alínea A. Ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato, ou pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar, na área municipal, cargo, função ou emprego de que seja admissível a nutum. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha do inciso I deste artigo. Alínea D. Estabelecer domicílio fora do município durante o exercício do mandato. Alínea E. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Alínea F. Integrar conselhos municipais. Artigo 25. A infringência de qualquer das proibições do artigo anterior importará na perda do mandato, a ser decretada pela Câmara através de voto de 2/3 dos seus membros, por iniciativa do prefeito, da mesa da Câmara, de qualquer vereador ou, ainda pelo Judiciário. Artigo 26. O vereador que, sem justo motivo, deixar de comparecer à sessão do dia ou ausentar-se no momento de votação das matérias da ordem do dia, deixará de perceber 1/30 do subsídio e da representação. Artigo 27. Perderá o mandato o vereador que deixar de comparecer, em cada período legislativo anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade, ou ainda, deixar de comparecer às 5 sessões extraordinárias, convocadas pelo prefeito, por escrito, mediante prova de recebimento para apreciação de matéria urgente,
assegurada ampla defesa, em ambos os casos. Artigo 28. Nos casos de morte, renúncia ou nos demais previstos em lei, a extinção de mandato de vereador será declarada pelo presidente da Câmara, na primeira sessão após a comprovação do ato extintivo, cabendo ao suplente com direito à vaga, obtê-la do judiciário, se ocorrer omissão do presidente. Artigo 29. Suspender-se-á o exercício do mandato do vereador. Inciso 1º. Em razão de sentença definitiva transitada em julgado. Inciso 2º. Pela decretação de prisão preventiva. Artigo 30. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador que: Inciso 1º. Proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 2º. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 3º. Incidir em qualquer das proibições do artigo 27. Parágrafo 1º. O processo de cassação do mandato do vereador deverá obedecer o estabelecido em lei federal. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara afastará de suas funções o vereador acusado, desde que a denúncia seja recebida pela maioria absoluta da Câmara. Artigo 31. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1º. Para desempenhar funções de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário do município da cidade de Salvador, superintendente, diretor-presidente e presidente de autarquias, empresas públicas e de sociedade de economia mista da União, dos Estados e do município da cidade de Salvador, incluindo a assunção de cargos eletivos de suplência aí, ou por decisão judicial provisória, enquanto perdurar esta condição. Inciso 2º. A licença de que trata este artigo estende-se aos cargos de superintendências regionais da União e aos cargos, inclusive regionais, de presidente, superintendente, diretor executivo, diretor superintendente e diretor-geral das entidades paraestatais criadas por lei. Artigo 32. A renúncia de vereador far-se-á, por comunicação escrita, com firma reconhecida, dirigida à Câmara, tornando-se efetiva com a sua transcrição na ata da sessão em que for lida. Parágrafo único. Opor-se-á a renúncia tácita ao mandato quando o vereador ou o suplente não prestar compromisso dentro de 30 dias da instalação da legislatura, ou, em igual prazo, não atender à convocação da mesa, salvo a hipótese de prorrogação concedida pela Câmara. Artigo 33. Convocar-se-á o suplente nos casos de renúncia ou morte, investidura na função de prefeito ou de secretário do município ou quando licenciado por período igual ou superior a 120 dias por motivo de doença, ou para, sem remuneração, tratar de interesses particulares. Artigo 34. No ato da posse, bem como ao término do mandato, o vereador deverá apresentar declaração do seu patrimônio, a ser transcrita em livro próprio, constando de ato seu resumo,